seja muito bem-vindo a mais um vídeo do DNA Educase. Meu nome é Rebeca, tudo bem com você? Nós da equipe esperamos que sim. Para dar continuidade ao nosso bloco de microbiologia, no vídeo de hoje vamos iniciar os estudos sobre as células e estruturas que compõem o imenso mundo dos micro-organismos. Mas antes de começarmos esse novo assunto, não esqueça de conferir nossa aula introdutória, onde abordamos a história da microbiologia e conhecemos diversos cientistas importantíssimos para o desenvolvimento dessa ciência. O link do vídeo está na descrição. Agora que você já assistiu ao nosso primeiro vídeo sobre microbiologia, podemos começar a entender um pouco mais a fundo quem são os micro-organismos que vamos estudar. Para isso, precisamos entender sobre os tipos de células e os seus principais componentes. Vamos lá? Primeiramente, precisamos lembrar que célula é a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. A citologia, área da biologia responsável por estudar essas unidades, divide as células em dois grandes grupos: as células eucarióticas, encontradas em plantas, animais, fungos, protozoários e algas, e as células procarióticas, encontradas em bactérias e arqueias. No vídeo de hoje, além de conhecermos as principais diferenças e semelhanças entre essas classificações, veremos também a primeira parte do estudo das células procarióticas, dando ênfase na estrutura da parede celular. Nos próximos vídeos, estudaremos as estruturas internas das células procarióticas e conheceremos todo o conteúdo de citologia eucariótica. As células eucarióticas e procarióticas possuem algumas diferenças relevantes entre si. Em relação ao seu tamanho, por exemplo, células procarióticas tendem a ser muito menores do que as eucarióticas. Outro aspecto que as difere é seu meio de reprodução característico. Células procarióticas normalmente dividem-se por fissão binária, enquanto as eucarióticas dividem-se por mitose e meiose. Entretanto, o ponto mais importante que baseia essa classificação é a organização do material genético de cada tipo de célula. As células eucarióticas possuem um material genético separado do restante do citoplasma por uma membrana dupla. Além disso, seu DNA se organiza em múltiplos cromossomos. Por outro lado, o material genético de células procarióticas encontra-se no citoplasma, no nucleoide, em cromossomo único, sem a existência da membrana nuclear. Com tudo isso em mente, já temos uma visão geral e comparativa dos dois grandes grupos de células que a citologia classifica. Agora vamos estudar um pouco mais a fundo e entender as particularidades das células procarióticas. Apesar dessas grandes diferenciações, é importante ressaltarmos que células eucarióticas e procarióticas possuem semelhanças entre si. Além da presença de macromoléculas em comum, como proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, ambas as células possuem a membrana citoplasmática para delimitar sua estrutura. Também vale a pena ressaltar que diversas reações químicas ocorrem em comum no metabolismo dos dois grupos celulares. As células procarióticas, no geral, possuem um tamanho que varia de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e 2 a 8 micrômetros de comprimento. Seu meio de reprodução é a divisão ou fissão binária. Outra característica importante das células procarióticas é seu formato, que pode ser esférico, alongado ou espiralado, fator determinado por hereditariedade. Sendo assim, através do formato que uma bactéria assume, podemos classificá-la em cocos, bacilos e espirais. Alguns outros formatos celulares também existem, mas são bem mais raros. Chamamos de cocos as bactérias de formato arredondado ou oval. Devido a algumas especificidades na hora da reprodução, observamos alguns tipos de arranjos entre esses cocos. São eles: diplococos, quando os cocos organizam-se em pares; streptococcus, quando organizam-se em cadeias; tétrades, quando dividem-se em grupos de 4 cocos organizados em um plano; sarcinas, quando dividem-se em grupos de 8 cocos organizados em um cubo; e estafilococcus, quando estão dispostos em grupos mais organizados, como um cacho de uva. Já bactérias em formato de bastão alongado recebem o nome de bacilos. Sua divisão ocorre ao longo do eixo curto da célula e o arranjo que assumem durante esse momento classifica-se em bacilo único, apresentando bastonetes simples; diplobacilos, apresentando bacilos em pares; streptobacilos, apresentando cadeias de bacilos; e cocobacilos, arranjos de bacilos mais arredondados, semelhantes aos cocos. Os diplobacilos e os streptobacilos encontram-se normalmente em uma posição mais específica, em eixos maiores alinhados. Por fim,
Bactérias que assumem um formato espiralado são denominadas de espirais. Essas, por sua vez, podem ser chamadas de vibriões quando se apresentam como bastões curtos, curvados, em espirilos, quando assumem um formato helicoidal e rígido, e em espiroquetas, com formato helicoidal, com muitas voltas e mais flexível. Além desses formatos mais usuais, também é interessante conhecermos alguns formatos mais diferentes que as bactérias podem assumir. Podemos encontrar, por exemplo, bactérias em formato de estrelas e também retangulares. Sabendo de todas essas classificações, é importante ressaltar que nem sempre o mesmo tipo de bactéria assumirá o mesmo formato sempre. Quanto a isso, classificam-se em bactérias monomórficas, que permanecem com o mesmo formato, e pleomórficas, que podem alterar seu formato em resposta a fatores ambientais ou genéticos. A alteração do formato de uma bactéria torna mais difícil a sua identificação. O próximo tópico que vamos tratar são algumas estruturas externas à parede celular, que desempenham funções importantes para a sobrevivência, patogenicidade e fisiologia das bactérias. É importante ressaltar que as estruturas externas à parede celular não são essenciais em todas as células. As bactérias podem ou não apresentá-las. Uma estrutura externa à parede celular pertencente a muitos seres procariontes é o glicocálice, que, como o próprio nome já diz, consiste em um revestimento de açúcar, já que a maioria das estruturas de glicocálice tem essa natureza química. De modo geral, chamamos de glicocálice qualquer substância que envolva a parede exterior das células. Em células bacterianas, o glicocálice é um polímero situado externamente à parede celular, de textura viscosa e gelatinosa, composto por polissacarídeos ou polipeptídeos que variam de acordo com a espécie. De acordo com a sua estrutura química e organização, o glicocálice bacteriano assume diferentes nomenclaturas e funções. Chamamos de cápsula um glicocálice organizado e fortemente aderido à parede celular, que possui a função de proteger a célula contra desidratação, contra a fagocitose e contra lesões físicas e mecânicas. Por outro lado, um glicocálice desorganizado e fracamente aderido recebe o nome de camada limosa. Essa assume a função de auxiliar na fixação das bactérias às superfícies. Outra estrutura externa à parede celular importantíssima para o funcionamento das bactérias é o flagelo, componente presente em apenas alguns procariontes. Eles consistem em longos apêndices filamentosos de estrutura helicoidal responsáveis pela locomoção da bactéria. A movimentação dos flagelos em células bacterianas ocorre de forma rotacional, dentro de seu próprio eixo longo, e é capaz de empurrar o líquido circundante à célula, promovendo a sua propulsão. A velocidade e a direção da rotação de um flagelo permite que cada célula defina um padrão de motilidade diferente. Assim como a rotação do flagelo varia de célula para célula, sua localização e quantidade também é variável. Quanto a essa variação, bactérias classificam-se em peritríqueas, quando os flagelos são múltiplos e distribuídos por todo o envoltório celular, e polares, quando eles concentram-se nas extremidades da célula. Bactérias com flagelos polares, por sua vez, podem ser monotríqueas, quando os flagelos são únicos em uma extremidade, lofotríqueas, quando são múltiplos em apenas uma extremidade, ou anfitríqueas, quando eles apresentam-se em ambas as extremidades. Quanto à constituição estrutural do flagelo, destacamos três principais partes: o filamento, o gancho e o corpo basal. O filamento é a região mais longa e externa, que apresenta diâmetro constante, que forma o flagelo. Nessa região, encontram-se proteínas globulares denominadas de flagelinas, responsáveis por proporcionar a estrutura helicoidal do flagelo. Aderido ao filamento, encontra-se o gancho, base rígida e curva de constituição distinta do filamento. Já o corpo basal é a estrutura responsável por ancorar o flagelo aos envoltórios celulares e de prover a energia necessária ao seu funcionamento. É importante ressaltar que, em espiroquetas, a motilidade é auxiliada pela presença dos filamentos axiais, também chamados de endoflagelos, cuja estrutura é similar à dos flagelos. Além de glicocálice e flagelos, muitas bactérias possuem estruturas semelhantes a pelos na superfície da célula, cuja aparência é mais reta, fina e curva do que flagelos.
Essas estruturas são formadas por uma proteína pilina e podem ser de dois tipos, fímbrias e pile. As fímbrias são estruturas curtas que auxiliam na adesão da bactéria a superfícies. Elas podem variar em quantidade, de unidades a centenas por célula, e em localização, podemos estar presentes em um único polo ou distribuídas por toda a superfície celular. Já os pili são estruturas mais longas do que as fímbrias e que podem assumir, além de um papel na motilidade e ancoragem da célula, um papel importante na conjugação bacteriana, processo de transferência de elementos extracromossômicos entre bactérias. Pili que atuam na conjugação recebem o nome de pili sexuais, enquanto os que auxiliam na ancoragem da célula são pili do tipo 4. Uma célula pode possuir um ou alguns pili em sua superfície. Depois de conhecer sobre o flagelo, glicocálice, fímbrias e pili, concluímos nosso tópico sobre as estruturas externas à parede celular de procariontes. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre a estrutura da parede celular desses seres? A parede celular é uma estrutura complexa e semi-rígida que circunda a membrana plasmática da maioria dos seres procariontes, protegendo a célula da lise osmótica. Em outras palavras, a parede celular impede que a célula rompa quando a pressão do meio intracelular é maior do que a do meio extracelular. Além do papel de proteção, a parede celular é muito importante na manutenção do formato da bactéria e na ancoragem dos flagelos. Em termos gerais, a parede celular é composta por peptídeo glicano, associado ou não a outros compostos. Esse peptídeo glicano consiste em disacarídeos repetitivos ligados por oligopeptídeos. O disacarídeo que forma o peptídeo glicano é formado por dois monossacarídeos, o ácido N-acetilmurâmico, ou NAN, e a N-acetilglicosamina, ou NAG. Desse modo, a união do disacarídeo com os polipeptídeos ligantes forma uma grande rede macromolecular que envolve e protege toda a célula. A porção glicano dessa rede caracteriza-se pela alternância de moléculas de NAN e NAG em filas, formando uma estrutura de carboidratos. Já a porção peptídica consiste em polipeptídeos que ligam as filas de açúcares adjacentes. Nas cadeias laterais dos tetrapeptídeos que formam o peptídeo glicano, encontram-se alguns aminoácidos não usuais associados. Alguns exemplos são os D-aminoácidos, como a D-alanina e o ácido D-glutâmico, e o ácido diaminopimélico, também conhecido como DAP. Essa organização geral da estrutura da parede celular sofre algumas variações de acordo com a classificação das bactérias em dois grandes grupos, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. A parede celular de bactérias gram-positivas é de caráter rígido e espesso, e cerca de 90% de sua estrutura é composta por peptídeo glicano. A ligação cruzada da porção do peptídeo glicano de gram-positivas consiste em uma ponte interpeptídica, cuja natureza e número de aminoácidos envolvidos variam de organismo para organismo. Além dessa maior parte de peptídeo glicano, a parede celular dessas bactérias conta com a associação dos ácidos teicoicos, moléculas compostas por álcool e fosfatos. Além do ácido teicoico associado ao peptídeo glicano da parede, as células de bactérias gram-positivas também possuem os ácidos lipoteicoicos. A presença dos ácidos teicoicos confere à parede celular uma carga negativa, devido aos fosfatos em sua estrutura. Com isso, essas células são capazes de regular a entrada e a saída de cátions do meio intracelular. Já com relação às bactérias gram-negativas, observa-se uma parede celular composta por apenas uma ou poucas camadas de peptídeo glicano. Nessa estrutura, a ligação cruzada que une as cadeias que formam o peptídeo glicano se dá entre o grupo amino do DAP de uma cadeia de glicano e o grupo D-carboxil da D-alanina terminal do grupo glicano adjacente. Associada à camada de peptídeo glicano, encontra-se uma membrana externa que envolve toda a parede celular. Ela é composta por três principais classes de substâncias: lipoproteínas, fosfolipídios e lipopolissacarídeos. Os lipopolissacarídeos, também conhecidos como LPS, funcionam como uma âncora entre a membrana externa e o peptídeo glicano das bactérias gram-negativas. A porção lipídica do LPS, chamada de lipídio A, está associada à patogenicidade de gram-negativos. Quando uma bactéria gram-negativa morre, ela libera seu lipídio A, também conhecido como endotoxina, componente que confere toxicidade à célula. Devido a essa composição química, a membrana externa funciona como barreira para possíveis agentes nocivos presentes no ambiente.
Por exemplo, a carga negativa em sua estrutura é capaz de dificultar a fagocitose e a atuação do sistema imunológico de um possível hospedeiro. Além disso, a membrana externa atua como barreira contra detergentes, sais biliares, alguns corantes e algumas enzimas digestivas, como a lisozima. Entretanto, apesar de criar essa barreira, a membrana externa conta com a presença das porinas, proteínas que formam canais por onde nutrientes e outras moléculas importantes, como os sinalizadores celulares, por exemplo, passam para chegar ao interior da célula. Desse modo, a célula de uma bactéria gram-negativa possui barreiras contra agentes do meio, mas conta com recursos para o movimento de moléculas essenciais. É baseado nas diferentes composições das paredes celulares que funciona o método da coloração de Gram. Esse procedimento consiste no tratamento de uma amostra de bactérias com diversos reagentes em uma sequência de etapas definidas. Ao fim do processo, observa-se a amostra no microscópio para identificar as bactérias ali presentes. A identificação é baseada na forma como a bactéria reage, visualmente, à adição dos reagentes. Vamos ver como esse processo de identificação funciona? Primeiramente, adiciona-se o corante cristal violeta, responsável por dar uma coloração púrpura às células. Uma vez que o cristal violeta atravessa livremente os envoltórios celulares, esse reagente é capaz de corar todas as bactérias, tanto as gram-positivas quanto as gram-negativas. Posteriormente, adiciona-se uma quantidade de iodo à amostra. Este é responsável por unir-se ao cristal violeta adicionado, formando um complexo denominado cristal violeta-iodo, ou complexo CVI. O tamanho do cristal dificulta a saída do corante pela parede celular. A terceira etapa do processo consiste na adição de álcool à amostra e é responsável por provocar efeitos diferentes em cada tipo de parede celular, permitindo a diferenciação entre os tipos de bactérias. Em bactérias gram-positivas, o álcool causa a desidratação da camada de peptídeo-glicano e consequente fechamento dos poros da parede, dificultando a saída do complexo CVI e mantendo-o no interior da célula. Em contrapartida, em bactérias gram-negativas, o álcool causa danos à membrana externa, formando poros através dos quais o complexo CVI se difunde para o meio extracelular, deixando estas bactérias incolores. Assim, a reação ao álcool mantém bactérias gram-positivas coloridas, enquanto as gram-negativas tornam-se incolores. Por fim, a adição de safranina à amostra confere às células incolores uma coloração cor-de-rosa ou vermelha. Desse modo, ao fim da coloração de Gram, bactérias gram-positivas encontram-se com uma cor roxo escura e bactérias gram-negativas vermelhas ou rosadas. Conhecendo as estruturas das paredes celulares das bactérias e as classificações baseadas nesse critério, podemos entender mais sobre os danos que esses envoltórios podem sofrer. A parede celular de células procarióticas é alvo da ação de diversas substâncias químicas prejudiciais ao seu funcionamento ou à sua síntese. A ação de algumas drogas antimicrobianas, por exemplo, é capaz de inibir a síntese de componentes da parede celular de bactérias, o que é muito interessante quando elas são prejudiciais a um hospedeiro. Nesse caso, devido à composição distinta dos envoltórios celulares procariontes e eucariontes, essas substâncias afetam somente a estrutura da bactéria, sem afetar as células do hospedeiro. Além de drogas antimicrobianas, outros agentes químicos são capazes de causar danos à parede celular de procariontes. Alguns exemplos de agentes são detergentes e a lisozima, uma enzima presente nas lágrimas, na saliva e em alguns outros fluidos corporais. A ação de substâncias sobre a parede celular é diferente de acordo com a classificação estrutural desse envoltório. Bactérias gram-positivas são mais suscetíveis à ação desses agentes, sofrendo maiores danos à parede celular do que em bactérias gram-negativas. Isso acontece devido à presença da proteção extra fornecida pela membrana externa de gram-negativas. Para entender os efeitos desses agentes nas paredes celulares bacterianas, vamos usar como exemplo a lisozima. Em gram-positivas, a ação da lisozima consiste na catálise da clivagem das ligações beta-1,4 entre o N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico que formam o peptídeo-glicano. Esse processo torna a parede celular vulnerável à lise osmótica, processo capaz de levar a célula à morte. Em gram-negativas, devido à presença da membrana externa, esse dano é dificultado. Bom, pessoal, assim nós terminamos o nosso primeiro estudo sobre as células procarióticas.
Os mapas mentais da aula de hoje, assim como outros materiais adicionais, estão disponíveis nas nossas redes sociais. O link está na descrição. Nosso próximo vídeo tratará do interior das células procarióticas. Fique ligado e não perca a continuação. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para comentar suas dúvidas e opiniões aqui embaixo. Esperamos você no próximo vídeo. Até lá!